que tinha que ser agora. Esse documentário tinha que ser agora. Eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo. Mas é isso, né? O tempo, a gente fica achando que tá controlando tudo, o melhor tempo, como as coisas vão acontecer, como a gente acha que é melhor que as coisas aconteçam. Bobeira. Meu nome é Maria Carolina Braga, eu nasci no dia 14 de setembro de 1984, filha de mãe solteira, em Tomás Coelho, em frente ao Morro do Juramento, subúrbio carioca. Eu nem sei se era minha mãe que me dizia isso ou se eu entendi que era sobre isso. Mas uma frase que é muito forte pra mim é: minha mãe me criou pra ser guerreira. Nos momentos mais difíceis que eu passei desde a infância até hoje, é sempre nisso que eu me volto, sabe? Eu lembro de onde eu vim e eu tenho muita clareza do que eu tô buscando. E aí, quando eu lembro que minha mãe me criou para ser guerreira, eu consigo encontrar uma força em mim que às vezes eu nem sabia que estava lá. Lá em 2014, eu já professora há bastante tempo, trabalhava com vestibular de medicina num grande curso no Rio de Janeiro, já há muitos anos, e professora do Colégio Pedro II, um dos colégios federais mais importantes do Brasil. Estava super estabilizada na minha carreira, estava super feliz. Quer dizer, pensava, né, que estava super feliz, mas tinha um incômodo, sabe? Um incômodo de como se fazia a preparação dos vestibulandos de medicina naquele momento. Prevalecia muito aquele tipo de frase ainda: estude enquanto eles dormem, o sacrifício quase como uma contemplação. E eu vi alunos brilhantes, hiper dedicados, hiper competentes, completamente adoecidos, completamente desgastados emocionalmente e sem apoio nenhum, quase ninguém falava sobre isso. Naquela época não tinha essa mesma discussão que se tem hoje de saúde mental e aquilo me incomodava muito. Outro problema que eu identificava lá em 2014, que era muito relacionado a como a minha história se conecta à história da UERJ, da MED-UERJ, é que naquela época existia o exame de qualificação, que era a primeira fase do concurso do vestibular da UERJ, que o grande objetivo era o aluno tirar o A, o conceito A, para somar 20 pontos para a segunda fase. E essa segunda fase era a matadora. Exame discursivo, biologia, química e redação valendo 80 pontos. E biologia com peso 2. Então metade da pontuação da segunda fase, 40 dos 80 pontos, eram só em cima de biologia. E os alunos, geralmente, em todos os cursinhos, em todos os colégios, eles só começavam de fato, assim, tipo, sabe, pesado, a se preparar para essa prova discursiva, geralmente depois do Enem, em algum projeto que rolava para a UERJ ali no finalzinho do segundo tempo do ano. E a galera chegava muito despreparada. Então, assim, alunos que sabiam todo o conteúdo, tinham muita bagagem e não performavam bem na prova da UERJ. Então, tinham esses contextos àquela altura do campeonato que começaram a me gerar um incômodo. E eu conversava muito com o Rodrigo sobre isso. E o Rodrigo falou: cara, por que você não começa a montar, né, um projeto, como se fosse um projeto piloto, para preparar os vestibulandos de medicina de uma forma diferente, de uma forma que você acredita de verdade. Vai lá, bota a cara no sol. E eu lembro que na época as coisas começaram a acontecer assim. Eu formei um grupo inicialmente com algumas alunas, e todas vestibulandas de medicina, e eu comecei a preparar essas alunas. O Rodrigo entrou comigo assim, né, pesado desde o primeiro dia, cuidando, né, das burocracias, alocação da sala, matrícula dos alunos, tudo que a gente precisava ali nos bastidores para a coisa acontecer. E eu preparando material didático do zero, porque não existia um material didático àquela altura do campeonato que tivesse a qualidade que aquele aluno precisava para realmente se preparar em alto nível
para o que era uma prova discursiva, como o vestibular da UERJ e tantos outros vestibulares. Então eu fui construindo aquilo do zero. Eu lembro noites e noites, assim, geralmente eu dormia 3 noites na semana e virava 4. Eu tinha isso, sabe? Eu brincava que era meu plantão. Eu virava 4 noites, então o dia tava amanhecendo, aí eu dormia um pouquinho, tipo 2 horinhas e saía para trabalhar. Escrevendo meu material do zero. E aí a gente começou. Então a gente tinha a chamada salinha de preparação para biologia. Naquela época, eu dei um nome para esse projeto piloto que era Biologia em Foco. Nesse mesmo ano de 2014, eu conheci o Júlio. Nós conhecemos o Júlio, mas primeiro fui eu. Essa história é engraçada. Porque eu tinha uma aluna, a Vânia, que inclusive está quase formando em medicina, que ela fazia biologia comigo. Na época, eu sublocava uma salinha na zona sul do Rio. E eu tava tendo problemas, sabe, com o pessoal lá que me sublocava a sala. Eu ia precisar sair, enfim, tava um rolo e eu tava meio, putz, e agora? Como é que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Pra onde os alunos vão comigo, né, e tal. E aí a Vânia falou assim comigo, Carol, eu tenho um professor de redação que eu vou começar a fazer aula com ele, o Júlio, que alugou uma sala na Tijuca. E ele tá começando, então eu acredito que tem alguns horários disponíveis na sala. Você quer que eu fale com ele pra ver se ele topa sublocar a sala pra você? Eu falei, pô, quero, né? Ótimo, Tijuca é um ponto maravilhoso do Rio, é perfeito. Eu sou Júlio César Morim. Quando alguém tá com raiva de mim é Júlio César. Sou filho de uma mulher nordestina, semi-analfabeta, com ensino fundamental 1, sem oportunidade de estudo, sem pai. Perdi meu pai aos 2 anos, minha mãe era manicure, ganhava um salário mínimo por mês e assim eu vivi até pelo menos os meus 20, 21 anos, procurando formas diferentes de ganhar dinheiro para poder contribuir em casa. Uma mulher já com a idade avançada, sobretudo para a época, me teve com 41 anos, sempre estudei em colégio público, a vida toda. E a única forma que eu tinha de sair da pobreza era estudar. Era buscar caminhos justos e que fizessem com que eu conseguisse ascender, ser diferente daqueles que me cercavam. Quem me inspirou? Deus, a fé, alguns amigos, novela e, sobretudo, o meu maior desejo, que era dar uma velhice saudável e confortável para minha mãe. Esse sou eu. A UERJ entrou na minha vida primeiro como aluno. Vindo de escola pública, não existia, e sem grana, óbvio, não existia a mínima possibilidade de pagar a faculdade. Antigamente, quando a gente, né, eu tô entregando a idade aí, mas antigamente era impossível fazer como hoje, não existia um ensino EAD e tampouco uma faculdade que custasse 200, 300 reais, mesmo sendo letras. Hoje se tornou muito mais difundido, muito mais acessível, mas naquela época não. Então, construir base sem ter base alguma, estudando com apostilas doadas para você conseguir passar para uma faculdade pública, não foi fácil. Passei em segundo lugar geral, não sei como, mas a UERJ foi minha primeira casa. A UERJ foi a casa que eu vi o mundo, foi a casa que eu vi a diferença, que eu pude me aceitar, que eu pude me entender, que eu pude ver e ter ferramentas para sair daquela realidade que eu tinha. Então, o meu primeiro contato com a UERJ não foi vestibular como professor, foi como aluno e, na verdade, as portas da abertura de um sonho. Quando eu vejo o aluno falando que quer estudar na UERJ, que sonha em estudar na UERJ, eu falo, faça isso, porque foi a UERJ que mudou minha vida. Eu tinha montado um curso de redação, na verdade, eu precisava não só complementar a renda, mas alguns alunos que saíam, eu sempre trabalhei com o terceiro ano em grandes escolas, escolas de nome, e os alunos acabavam não passando no vestibular e precisavam de algum reforço em redação para o ano seguinte de curso.
E me pediram muito para que eu abrisse um curso de redação, porque eles não conseguiam se adequar às redações e aos cursos que eles faziam. E assim eu fiz. Abri uma salinha, bonitinha, sem poder, tudo parcelado no cartão, porque não tinha dinheiro, na fé, e nasceu aí o embrião do que hoje é o curso, do que hoje é o Foco Medicina. Ali, os alunos começaram, naquela época não tinha nada dessa questão de rede social, era boca a boca. Uma aluna, Vânia, fazia aula com a Carol num outro lugar que a Carol sublocava e que ela estava procurando um espaço na Tijuca para poder dar aula. E de pronto eu falei, manda vir falar comigo. E aí a Vânia falou com ele e ele na mesma hora falou, não, pode falar pra ela vir falar comigo. E eu fui, cheguei lá, né, o Júlio um gato, maravilhoso, maravilhoso, gato, gente boa pra caramba, me acolheu, falou os horários que ele usava a sala e falou, ó, nos outros horários, só vem. É nosso. Eu dou aula esse dia e esse dia, o resto a sala é sua. Mas como assim? Vou trazer meu marido pra te conhecer, deve ter alguma coisa errada. Só vem e assim, eu me senti tão acolhida, assim, sabe quando dá um match? E aí eu gostei muito dele. E aí eu lembro que o Rodrigo tava morrendo de ciúme, do tipo assim, quem é esse bonitão aí que vai dividir sala com você, né, não sei o quê. Meu nome é Rodrigo Abreu, tenho 37 anos, sou de São Paulo e sou o único dos três que não é professor. Quando eu conheci o Júlio, ele tava com a vassoura na mão, ele tava lavando o banheiro ali da primeira salinha, do primeiro espaço, né, e foi até engraçado que eu falei, nossa, cara é bonitão, hein, meu? Não sei se eu vou querer ele muito... Não sei se eu vou querer ele eu não sei se eu vou querer ele muito trabalhando perto da minha mulher, não, mas aí depois ele logo se soltou assim, aí eu falei, tô tranquilo, tá muito tranquilo. Mal sabia ele, querido, que da fruta que eu como, o Júlio come até o caroço, né, mas... O Rodrigo ficou meio assim, aí depois conheceu o Júlio, aí entendeu tudo na hora do que se tratava, e eu brinco que aí nasceu o nosso trisal, né, Júlio, Maria Carolina e Rodrigo. Foi varrendo a sala mesmo que a gente bateu alguns pontos e que realmente se consolidou essa nossa parceria. Foi muito legal porque no começo a gente foi construindo essa relação de uma forma muito cautelosa, sabe? O Júlio tinha o Redação 1000, que era o projeto dele de preparação para redação, eu tinha Biologia em Foco, e a gente foi se conhecendo de uma maneira cuidadosa, se respeitando, entendendo as características individuais de cada um. E aí, à medida que a gente ia se conhecendo, cara, era tão bom, era tão de verdade, que às vezes eu tinha até medo, sabe? De falar, cara, será que é isso mesmo? Meu, esse mundo é tão ruim, né? Às vezes tem tanta gente que parece uma coisa e depois a gente descobre que é outra. E eu tinha esse medo, sabe? De estragar o que estava bom e fazer sociedade, não sei o quê. Mas as coisas foram acontecendo. No início, eu não via o Foco Medicina como algo para mim. Eu estava ajudando a Carol. A ideia era ajudá-la a estruturar o curso para que uma hora aquilo ia ficar para ela e eu ia me retirar. Eu fazia faculdade de Direito, estava no último ano de Direito e naquele momento meu sonho era ser promotor de justiça, né? E eu me formei na faculdade, aos poucos eu estudei bastante para isso também, com muita vontade, com muito empenho, fui estudante apaixonado de Direito, né? Mas aos poucos aquilo não foi fazendo sentido mais para mim, por vários motivos. E o foco foi ganhando sentido, eu comecei a gostar bastante daquele trabalho, né? E assim eu me engajei cada vez mais e decidi entrar de cabeça. Eu lembro que na metade de 2014, mais ou menos, algumas alunas nossas falaram assim, a gente queria tanto também ter a preparação de Química, ia ser tão bom, né, por conta da segunda fase da UERJ e tal. E aí eu conheci a Fernanda, que tá com a gente até hoje, é uma amiga, é uma profissional incrível, incrível, maravilhosa. E a gente formou ali um trio de disciplinas, né? Biologia, Química e Redação. Tava tudo dando muito certo. Logo nesse primeiro ano de 2014,
A gente já teve 4 aprovações na Medicina UERJ. A Júlia, a Malu, a Paula e a Mirna. Todas atualmente formadas médicas pela UERJ. Sou Mirna, tenho 28 anos e sou médica formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a primeira dificuldade que eu tive enquanto pessoa que aspirava fazer uma faculdade, e que não fosse de medicina, que é um curso tão elitizado, era falta de espelhos, assim. Hoje eu vejo que naquele momento eu não tinha essa visibilidade de não ter pessoas em que eu pudesse espelhar e ver a minha trajetória espelhada naquela pessoa. Não ter representatividade de fato. Então, eu acho que essa era a principal coisa. No início. Depois, na prática, acho que a questão financeira pesou muito para mim, porque enquanto pessoa que estava estudando e sempre priorizou muito, a família sempre priorizou muito o estudo também, minha mãe sempre perseverou muito para que eu tivesse um ensino de melhor qualidade. Então, eu sempre fui buscando bolsinha ali, bolsinha aqui, para a gente tentar fazer disso um sonho realizado de verdade. E assim, obviamente, quando a gente vê em questão de desigualdade social e racial, quando a gente está ali naquele processo, a gente de vez em quando, e assim, esse de vez em quando na verdade é até com uma frequência alta, a gente pensa em desistir. No vestibular de 2014, que eu prestei em 2013, eu passei para nutrição e naquele momento eu estava decidida que eu iria desistir de medicina, porque eu já estava tentando há muito tempo, eram 2 anos de tentativa, o meu pai era a pessoa que me bancava e daí eu me sentia muito culpada por aquilo ali, pelaquela dependência financeira. Então, eu vendo o recorte social que eu estava, onde eu morava, o quanto do orçamento da minha família saía para despender do meu estudo, eu me sentia muito mal, muito culpada. Assim, hoje, menos, né? Eu vi que o fruto veio, então as coisas vão sendo digeridas com mais facilidade. Mas nesse processo é bem duro. As outras coisas são a falta de incentivo, às vezes, das pessoas que estão ao seu redor. Das pessoas não acreditarem em você. Isso me influenciou bem menos, assim. Mas é óbvio que as pessoas, eu sempre falo disso, que quando as pessoas sabem que você está tentando vestibular para medicina, as que viviam no meu entorno não tinham essa realidade para elas como alguma coisa palpável. Então, vinham palavras de desestímulo que eram, assim, fáceis. E por quê? Era porque essas pessoas não estavam acostumadas a lidar com essa realidade. E às vezes vinham de pessoas que conviviam comigo e sabiam de onde eu vinha, mas não eram do mesmo lugar que eu estava, não eram no meu convívio social e desde pequeno e tudo mais, e falavam isso porque sabiam da minha condição financeira e social prévia. Então, mas você não sabe que é difícil, mas você não sabe que é um curso super elitizado, porque quantos médicos negros você vê? Porra, você vai me falar isso pra mim que estou tentando há 3 anos? Disso aí eu já sei, disso aí... E assim, todos os percalços emocionais que a gente passa, que o nosso psicológico pode sabotar a gente pra caramba nesse trajeto, né? A gente tem que contar muito com a gente, com o nosso psicológico, que já está abalado, às vezes, de longa data, e com as pessoas que cercam a gente, que apesar de terem essas pessoas que eu disse antes, também tem as pessoas que estão ali lutando com você diariamente. Quando eu que eu entrei no curso na metade de 2014, porque eu tinha passado na primeira fase, na verdade tinha conseguido A da UERJ, que era o que virava a chave para a gente pensar na discursiva, porque a gente sabia que enquanto tentativa de vestibulão de medicina, se você não tirasse A, você não ia conseguir. Então, tinha passado a primeira prova, na objetiva foi A, beleza. Passou a prova, falei, cara, eu preciso me embasar melhor nisso, porque eu tô vendo de vivência de vestibular que não dava pura e simplesmente com o que eu estava tendo, apesar de ter passado por pré-vestibulares bons. E aí fomos pro Redação 1000 e aí começamos com biologia com a Carol. E assim, a Carol foi tipo um anjo na minha vida, porque eu vivia naquele curso trancada quando eu tinha curso e quando eu não tinha. Porque onde eu moro, eu não tinha muita paz para estudar, assim, questão de barulho.
E hoje eu tenho certeza que isso fez, tipo, muita diferença na minha vida. Porque hoje eu preciso estudar no Barulho também. Então eu sei que, cara, naquele momento era, Carol, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Era liga pra Carol. A Carol era, tipo, o nosso anjo da guarda. Era tudo a Carol. A gente perturbava tanto essa mulher. E ela tinha tanto, assim, era sempre com tanto carinho, com tanta dedicação sempre. O Júlio também, com um pouquinho mais de grosseria, mas também com muito carinho e dedicação. Tava bonitinho, né? Eles se uniram, Tava bonitinho, cara. né? Mas vocês sempre me abraçaram, assim, de uma maneira que eu falo pra todo mundo. Assim, quando começa o seu pré-vestibular, cara, eu fiz uma coisa que foi a melhor decisão da minha vida, que naquele momento eu larguei tudo, falei, eu vou estudar pra UERJ. E foi isso, assim, eu me emociono sempre que eu falo disso, e eu me emociono aqui, vou me emocionar falando pra qualquer pessoa. Porque vocês foram essas pessoas que eu não esperava que eu teria um vínculo tão forte, naquele momento que era tão difícil. E assim, a vida, ela bota pessoas no seu caminho que você não vai nem entender o propósito. Só depois que acontece, vocês foram essas pessoas pra mim. E foi assim, caraca, a gente começou e já teve um resultado incrível, né? Imagina, 4 aprovadas, um curso que estava nascendo, pouquíssimos alunos. E a gente falou, nossa, cara, a gente tá conseguindo realmente, assim, construir uma história muito maneira, sabe? E aí, em 2015, os nossos alunos falaram, ai, cara, os que não foram aprovados e outros alunos que chegaram, né? Poxa, seria tão bom se a gente tivesse também matemática e física, e aí o curso cresceu mais um pouquinho. E assim foi, até que no final de 2015, e a partir de 2016 oficialmente, a gente passou a ter também, além das turmas específicas, né, as turmas de biologia, química e redação, as turmas de preparatório completo, com todas as disciplinas que a gente tem até hoje. Meu nome é Julia Paz, eu tenho 25 anos, fui aprovada no vestibular de 2017 e esse ano estou me formando médica pela UERJ. Foi uma luta durante muito tempo na minha vida a medicina, porque meus pais são médicos, enfim, eu venho de uma família com muitos médicos, então eu ficava muito, é algo que eu quero ou é algo que foi levado a mim de alguma forma? E aí, enfim, eu tinha outros gostos também, não era só medicina, eu queria arquitetura, enfim, fiquei nessa dúvida. Durante o terceiro ano do ensino médio, por não ter certezas também, eu ficava nessa dúvida, mas enfim, o foco principal era medicina, até porque eu acreditava que, pensando no Enem, assim, se eu tirasse nota para uma medicina, provavelmente eu talvez teria nota para arquitetura, então eu focava mais em medicina. E aí soube do curso de biologia dela por alunos, amigas minhas, que falavam do curso dela, que era maravilhoso, tinha que fazer, aí eu fui fazer tanto o curso só de biologia quanto de redação com o Júlio, só esses dois. E aí eu amei, eu fiquei chocada, minha primeira aula de biologia com a Carol foi tipo, cara, o que eu tô fazendo? Eu não sei nada de biologia. Eu entrei num desespero, fiquei desesperada e maravilhada ao mesmo tempo. E ao longo do primeiro ano de vestibular, não foi meu melhor ano, eu tive problemas pessoais e ainda estava nessa indecisão, medicina era muito difícil, eu ficava, será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu fiz uma psicóloga vocacional e isso mudou minha vida, fazer psicóloga vocacional, porque eu entendi o que eu queria como trabalho, o que eu gostava como hobby e outras coisas, enfim. Foi a mudança de chave e pro ano seguinte eu estava muito focada, eu tinha certeza que era medicina, eu não tinha mais dúvida de nada e aí foi o ano que realmente tudo foi, eu estava aceitando tudo, eu peitava tudo, enfim, fui aberta. E foi o ano que tudo funcionou. Eu lembro que a Carol me chamava de camisa 10 do time e por muito tempo, assim, eu nunca recebi isso como uma pressão da parte dela de, nossa, você tem que ser a melhor, você tem que... Nunca entendi por esse lado. Eu entendia muito por um lado de motivação. Durante a minha vida toda eu pratiquei esporte, então vôlei principalmente. Então a ideia de um camisa 10 é quase como a ideia de um capitão. E o capitão, ele não necessariamente tem que ser o melhor, nem sempre o capitão dos times é o melhor jogador ou o jogador que se destaca, que faz, em futebol, por exemplo, faz mais gols necessariamente. O capitão é a pessoa que consegue juntar o time, é a pessoa que consegue motivar o time, ser um exemplo, não porque a nota é melhor, mas uma pessoa que não desiste, uma pessoa que faz com que os outros queiram continuar, que os outros acreditem em si mesmo. Enfim, tem características que conseguem estimular e, enfim, fazer com que o time atue melhor junto. Todo ano e todos os anos que a gente está no processo de vestibular,
são anos de aprendizagem. Então, assim, não tem como você querer fugir disso. Você não vai entrar sabendo de tudo e o conhecimento ele vai sendo acumulativo ao longo que você estuda e se dedica e enfim. Então, para mim, errar, se foi por falta... Eu gostava principalmente de errar quando eu não sabia, né? Errar quando eu sabia e realmente me deixava mais irritada, porque eu sabia e eu sabia que eu tinha errado por bobeira. Errar por bobeira realmente irrita. Mas é bom também porque você fica mais atento para próximos simulados. Só que quando eu errava por não saber, ou detalhes, enfim, isso pra mim era muito bom. Pra mim, tipo, erros assim, são coisas que quando eu erro me marca. Então, me marca de uma maneira, beleza, errei isso, eu não vou errar mais. E pra todo mundo eu falava isso, cara, se você errou, você não erra mais isso, entendeu? Mas também não adianta errar, falar, beleza, errei, ficar bolado porque errou e nunca mais ver a questão e nunca mais fazer nada em relação a isso. E aí é isso, só ter essa maturidade de entender que erros não te definem, nem definem sua capacidade. São só mecanismos de fazer você atingir o máximo da sua capacidade. Então, para mim, eu sempre levei muito assim. E um grande exemplo disso foi química, que eu nunca gabaritei uma prova durante os simulados, mas de tanto que eu errei, eu cheguei e gabaritei na prova da UERJ. Tem uma coisa no trabalho do Foco que se conecta muito com a minha experiência, eu acho que por isso que eu passei a gostar tanto, que é dar valor para a educação. Isso realmente sempre foi algo sério na minha vida, algo que eu gosto muito, eu gosto de me educar, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de aprender sobre aprendizado, eu gosto de aplicar isso muito na minha vida. E isso é algo que eu consigo trazer para os alunos com muita verdade, assim, e acho que talvez seja isso que me fez gostar tanto desse trabalho, é saber o quanto você consegue engajar as pessoas nesse processo de se autoeducar quando você mostra os caminhos para ela, quando você muda o ponto de vista dela sobre aquilo. E vocês estão num momento de fazer escolha mesmo, a gente escolhe os valores, a gente não precisa ser perfeito nos nossos valores para que a gente faça a escolha por eles, entende? Meu nome é Mariana Dacal, eu tenho 32 anos, eu sou fisioterapeuta. Atualmente eu sou aluna de medicina da UERJ, estou no 10º período, me formo o ano que vem. Eu me formei na faculdade de fisioterapia bem nova, eu tinha só 20 anos, entrei na faculdade cedo. E aí, assim que eu me formei, eu fui trabalhar lá no Pedro Ernesto, na tese de doutorado da Kênia, que era minha professora na época. E lá, ela fazia o doutorado dela no serviço de pneumologia, e eu comecei a trabalhar no serviço. Surgiram oportunidades de contrato, eu fui contratada, comecei a trabalhar na enfermaria. Eu costumo dizer que ela me deu a oportunidade que mudou a minha vida, porque até então eu não tinha pensado em fazer medicina, eu não tinha essa vontade, assim como outras pessoas já pensavam em fazer medicina e aí depois acabou fazendo um outro curso e depois querendo prestar vestibular de novo e tal. Eu não tinha isso. Eu me formei fisioterapeuta, eu gostava da fisioterapia, eu adorava atender os pacientes, mas quando eu comecei a trabalhar no CTI, eu comecei a ver procedimentos, essas coisas, eu comecei a me interessar bastante. Eu era muito nova. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada com esse meu interesse além do que estava dentro da minha competência ali como fisioterapeuta. E burocraticamente eu queria também conseguir fazer mais pelos pacientes. E aí eu fui amadurecendo essa ideia até que eu decidi no ano de 2012 que eu ia fazer o vestibular de medicina. E aí eu fiz o meu primeiro ano de curso, não passei, fiz o meu segundo ano de curso, não passei, fiz o meu terceiro ano de curso, não passei. No quarto ano de curso que eu estava fazendo, eu conheci, não é o foco, porque o foco ele veio depois, eu conheci a salinha, era uma salinha. E aí eu fiquei do primeiro ano, eu só fazia turma específica, e a minha turma era até em Botafogo, porque não tinha vaga na Tijuca quando eu fui. E aí depois, no ano seguinte, teve a primeira turma medicina completa. E aí nessa turma completa foi assim a turma que disparado mais me marcou, porque o vestibular ele é um ambiente meio hostil, e ali naquela turma para mim não era. E aí eu passei a ver os meus concorrentes como as pessoas de fora, não as pessoas de dentro, e aí eu fiz amigos incríveis que eu carrego até hoje. E eu lembro que a gente era uma salinha, depois passou a ser 3 salinhas, e a gente fazia muito barulho no corredor.
E aí o curso ele se mudou das salinhas para aquele espaço maravilhoso que depois só foi crescendo como curso no ano que eu passei, no ano de 2017. E eu lembro quando o curso se mudou que a Carol falou que a gente ia ter uma surpresa e tal. E ali naquele salão a gente já tinha ido algumas vezes porque a Carol alugava pra gente ter os simulados não, os aulões, que aí juntavam todas as turmas das salinhas e ia lá para ter os aulões. Eu lembro que eu amei as mesas porque elas eram espaçosas e agora a gente tinha um espaço grande e foi no ano que eu passei, assim, então eu considero pelo menos que eu fui crescendo junto com o curso. Não era nem perto do foco de hoje, era bem menor e quando a gente conta hoje em dia, nossa, você estudou no foco. Não, eu estudei no Biologia em Foco, eu sou de antes do foco. E é muito interessante quando as pessoas veem a gente, agora falando de mim, da Carol, do Rodrigo, e não conhecem nada sobre a gente. Não sabem onde a gente nasceu, como cresceu, só nos veem como referências, como se nós tivéssemos estudado as melhores escolas, tido as melhores alimentações, refeições, viagens, vidas, mas ninguém sabe o que é construir uma vida do nada. Quando nos chamam de loucos, quando questionam o nosso amor pelo que nós fazemos, antes de tudo a gente fez por nós, para que nós conseguíssemos sobreviver. E aprendendo isso a gente consegue hoje fazer com que outras pessoas consigam realizar os sonhos que a gente está realizando. Eu demorei 6 anos para passar. Eu fiz o vestibular em 2012, 13, 14, 15, 16 e 2017, que foi o ano que eu passei. Eu me formei muito nova, eu tinha os meus trabalhos, eu trabalhava lá no UP e também trabalhava no hospital particular, no CTI. Então o dinheiro que eu recebia, eu super conseguia me manter, não tinha problema nenhum com isso. E aí, quando eu resolvi fazer o vestibular, eu ia precisar diminuir um pouco essa minha carga horária de trabalho nesses lugares que você está prestando serviço para tentar atender pacientes particulares, porque eu não podia não me sustentar, e eu ia precisar pedir ajuda de outras pessoas. E aí a primeira pessoa que me ajudou, obviamente, foi minha avó e o Ciro, que é o meu padrasto. E no meu primeiro ano de curso eles me ajudaram. E aí depois eu fiz o primeiro ano, no segundo ano as minhas tias começaram a me ajudar, o Felipe começou a me ajudar. E aí quando eu fui pro foco, que não era foco, eu pedi pro meu pai também começar a me ajudar. Então eu envolvi muitas pessoas nesse meu sonho, assim. E às vezes, eu acho que às vezes as pessoas podiam até estar fazendo por amor a mim e não por realmente acreditar. Mas enfim, eles me ajudaram e muito e me ajudam até hoje. Então assim, eu realmente envolvi muitas pessoas. Não foram anos fáceis, eu acho que sentar agora e falar, olha, eu fui muito guerreira, resisti bastante. É muito bonito de falar, mas a gente tem que lembrar que o calo, ele dói. E dói bastante. Então, nesses períodos, eu lembro de eu já ter falado que eu me sentia um peso para minha família, porque eu dependia de muitas pessoas me ajudando. Todo o dinheiro que eu ganhava com um atendimento particular, eu também juntava para poder pagar o curso. Então, assim, eu já estava muito tempo fora do mercado, porque são 6 anos para voltar como fisioterapeuta. O que eu ia fazer? A pessoa ia olhar para mim, ia me ver com um diploma e ia falar assim, o que essa menina fez esses 6 anos? Que não fez uma pós, não se especializou, não tem tanta experiência assim. Quem é essa menina na fila do pão? Tem algumas publicações, fez alguma ciência, e aí? E eu já estava muito tempo no vestibular para desistir. Tipo, chegou um momento que desistir não era uma opção, não podia ser. Porque, cara, como é que eu ia falar para as pessoas que me ajudaram esse tempo todo que eu tinha desistido? E eles, e tudo que eles investiram em mim, as coisas que eles deixaram de fazer para si, para poder me ajudar. Como é que eu ia falar isso para essas pessoas? E no ano anterior, que eu não passei, eu senti muita vergonha. Porque eu não passei. A minha nota de redação veio ruim. E olha, esse dia eu senti muita vergonha. Eu acho que foi o dia que eu mais chorei, assim, toda a minha vida, porque eu senti muita vergonha.
E aí a minha tia falou na época, falou, não, vamos lá, você vai estudar mais um ano. O Felipe falou, ó, você vai estudar, mesmo que ninguém te ajude, a gente vai dar um jeito, você vai estudar. Então, assim, quando eu achei que a minha peteca fosse cair, a minha peteca também não caiu. E aí eu lembro também nesse rolê de envolvendo todo mundo, chegou no Natal de 2016, né, que eu não tinha passado, e aí o meu pai perguntou o que eu queria de Natal. Aí eu falei que eu queria que ele me ajudasse a pagar o curso mais um ano. E aí foi o ano que eu passei. Mas ao longo desse tempo eu me senti mal muitas vezes. Eu desisti, eu até pensei em desistir no começo, mas depois chegou uma hora que não tinha mais para onde correr. Se eu tivesse desistido, eu não ia viver nada do que eu estou vivendo hoje. E é uma coisa muito legal, porque assim, eu era fisioterapeuta do serviço de pneumologia. No mês que vem, eu vou rodar na minha eletiva no internato, no serviço de pneumologia. Então, assim, toda vez que eu tô lá no serviço, eu me emociono, porque é o serviço que eu resolvi fazer medicina naquele serviço. Então, tudo que eu tô vivendo hoje é muito legal. Quando você pensa que tudo isso um dia foi um sonho muito sonhado, eu acho que... Eu não sei, eu não encontro, de verdade, eu não consigo encontrar palavras, assim. Mas quando eu olho para trás também, eu penso assim, nossa, tu aguentou, hein? Quando saíram as notas, quem me ligou para me dizer o quanto eu tinha tirado foi o Rodrigo. Daquele jeito dele. Sou horrorosa. Até que tu não é burra não, hein? Aí eu falei, quanto eu tirei, Rodrigo? Aí ele me solta um 91,5. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei uma nota dessa. Só que cara, era tão bom para ser verdade que eu só fui comemorar mesmo quando eu vi o meu nome na lista. Eu fiz contagem regressiva para o dia que ia sair a lista. E o dia que eu vi o meu nome na lista, eu chorava como se eu não soubesse da nota que eu tinha tirado, como se fosse uma grande surpresa, porque eu também tive medo de comemorar e sei lá, cara, eu conferi a minha nota, eu conferi meu CPF, eu conferi o número da minha inscrição. Eu perguntei 30 vezes se o Rodrigo tinha somado a nota certa, eu somei de calculadoras diferentes, porque eu não estava acreditando que isso estava acontecendo. E quando saiu a lista, cara, foi um momento muito bom, assim, eu lembro que a minha avó ficou muito feliz, foi uma pessoa que me ajudou muito, mas que ela não vai estar na minha formatura. Mas foi uma pessoa que vibrou muito por mim, torceu muito por mim. Eu sei que ela não vai estar aqui na minha formatura, mas de onde ela estiver, ela tá orgulhosa e ela sabe que essa conquista também é dela. Eu costumo dizer que no começo do ano a gente recebe um aluno e uma família que tem um sonho. Ele tem o sonho de ser aprovado em uma universidade pública de medicina. Mas a distância entre o sonho e a aprovação, cara, esse meio do caminho tem muita coisa que pode acontecer. Tem muitas questões, tanto da parte técnica, que é o conteúdo mesmo, né? Lidar com os gaps de conteúdo, ter acesso aos melhores materiais, às melhores aulas. Acho que a palavra melhor é tirar o bom da boca e colocar o melhor, o excelente. É uma transformação técnica muito importante. Mas também tem uma parte que é emocional, que é construir mentalidade de sucesso, mentalidade de vitória, é não deitar para a dificuldade. E é por isso que eu acho que esse documentário ele é tão especial, porque ele conecta histórias. Nunca nada é sobre uma pessoa. Não existe um protagonista nessas histórias. Existem histórias individuais que se conectam e acabam integrando o que poderia ser sobre uma pessoa que venceu, mas acaba de verdade sendo sobre nós. Sobre a rede que se forma, onde a coragem para fazer as coisas acontecerem, a vitória de cada um, acaba de alguma forma permitindo a vitória de outras pessoas. Quando lá em 2014, a Mirna, por exemplo, foi aprovada em medicina na UERJ, aquilo não mudou só a história dela, mas aquilo também mudou a nossa própria história e a história de tantas outras que vieram depois dela. Meu nome é Carolina Ramos, atualmente eu estou cursando o 5º período de medicina na UERJ e eu fui aprovada no vestibular de 2020. Eu já tenho uma longa trajetória
cursando o vestibular de medicina. Foram 8 anos no total. E eu comecei essa saga num outro curso, não foi no foco. E aí, nesse outro curso, eu senti assim que eu não tinha tanta preparação num conjunto inteiro. E aí, um belo dia, uma amiga chegou e falou pra mim: cara, tem uma professora nesse curso, no turno da noite, que eu fazia no turno da tarde, que é muito boa. Aí eu falei assim, então eu vou lá ver se ela é isso tudo, né? Aí era a Carol. E aí, quando eu vi essa aula dela, eu falei, eu só vou vir aqui de noite pra ver a aula da Carol. No curso, né, no foco, eu percebi o quanto que eu estava defasada para fazer a prova da UERJ, que na época ainda era discursiva. Mas assim, no final já desse ano, que foi de 2015, eu já notei que minha nota já subiu muito, em diferença do ano anterior, que eu estava fazendo outro curso. E aí eu falei, eu vou tentar de novo. Aí eu tentei de novo em 2016, no foco também. Tomei bomba. E aí foi aumentando a pressão, né? Porque os anos já estavam se acumulando. E assim, quando eu chegava, por exemplo, em reunião de família, perguntava assim, e aí, Carol, o que você está fazendo? Eu estou tentando ainda para o vestibular de medicina. Poxa, mas você não está tentando há muitos anos? Não é melhor você fazer alguma coisa? Não é melhor você ir trabalhar, fazer alguma coisa de útil, né? E aí, toda vez que eu escutava aquilo, eu me sentia muito mal, me sentia, tipo assim, sem exagerar, me sentia um lixo. Porque eu me sentia um peso para os meus pais e sentia que eu deveria estar fazendo realmente alguma coisa. Eu sentia que era muito julgamento que tinha em cima de mim, muita pressão. E eu não vou mentir, eu tinha vergonha, assim, de falar, principalmente quando a pessoa perguntava, não era nem tanto o que você está fazendo, mas há quanto tempo você está tentando isso? Eu tinha vergonha de falar, estou tentando há 6, 7, 8 anos, porque eu via, tipo, as pessoas passando e eu ficando para trás, eu via pessoas se formando e eu ficando para trás, eu falava, pô, não é que eu não queira que a pessoa siga a vida dela, mas eu também queria isso para mim, eu não queria ficar para trás também. Todo mundo é feito de sonhos. As pessoas são feitas de sonhos. E, sinceramente, se você não tem um sonho hoje, desculpa, mas você é uma pessoa morta. Depois que eu falei, não, desculpa falar assim, mas vou cagar para todo mundo e eu vou fazer o que eu quero. O que eu quero agora é o quê? Eu quero cursar medicina. Eu acho que se você tem um sonho, você não tem que ter vergonha de ter ele. Você não tem que ter vergonha de lutar por ele. Vai atrás do seu sonho. Meu nome é Carolina Franco, eu tenho 24 anos e passei no vestibular da UERJ 2020. Eu tentei 4 anos de vestibular até conseguir passar para a UERJ e eu tive uma história na escola de sempre ser uma aluna muito dedicada, disciplinada. Minha mãe sempre se importou muito com isso, sempre estudou comigo. Então a escola era meu ponto forte. Eu nunca tive talento nenhum, tipo, fora disso, não sei cantar, não sei tocar instrumento, sou péssima em esporte. Então estudar era o que eu sabia fazer. E era o motivo que todo mundo se orgulhava de mim. Então, no 3º ano, me pareceu que ia valer a pena quando eu deixei de sair com todos os meus amigos, deixei de sair com meu namorado, deixei de fazer as coisas que todo mundo faz no 3º ano para estudar. E deixei de fazer mesmo. Escolhi não viver o 3º como todo mundo faz e achei que eu ia colher os frutos disso no final do ano. E aí eu não colhi. E foi o primeiro baque, assim, de eu ver que a coisa que eu achava que era boa em fazer e o que eu tinha me dedicado tanto não tinha sido suficiente. E talvez eu não fosse tão boa assim como todo mundo dizia. Fui para um próximo ano de vestibular, já em cursinho preparatório, e foi muito difícil. Isso em 2016, foi meu primeiro ano depois da escola tentando. Esse sim foi o pior ano da minha vida, porque além da questão de toda a insegurança, de ter que continuar sem fazer nada, viver em função do vestibular, eu via todo mundo andando com as suas vidas, indo para a faculdade, entrando em novos momentos, e eu me sentia estagnada na escola. E isso afetou todas as minhas relações, toda a minha forma de lidar com a vida mesmo. Eu era uma pessoa muito alegre, muito afim de fazer tudo, e de repente não era só eu ter que estudar e por isso não fazer as coisas. Eu já não tinha mais energia. Era um grande peso que eu achava que só ia começar a viver mesmo quando eu passasse dessa etapa, quando eu passasse dessa fase. E aí a gente começa a romantizar muito, né? O pós-vestibular, o pós-ser aprovado, achando que não vai ter mais nenhum problema na vida e tudo vai ficar perfeito.
E não é assim. E acho que entender isso no vestibular, que eu precisava viver enquanto eu ainda estava prestando, enquanto eu ainda estava estudando, me ajuda a entender que a vida agora na faculdade dos meus sonhos não é perfeita e que eu não vou esperar eu acabar a faculdade ou acabar a residência para, enfim, ser sucedida. Que eu tenho que ficar aproveitando e curtindo o máximo que eu consigo agora. E eu vim com tudo fazer o preparatório completo do Foco e eu demorei a aceitar que eu precisava deixar um tempo, ao invés de estudar, e cuidar de mim, cuidar das minhas relações com as pessoas que eu deixei ficarem por aí, do meu corpo, eu também já não me alimentava bem, já não fazia academia, não fazia nada, da minha cabeça, na terapia, conversando com as pessoas. Então, essa chave foi muito importante, eu entender que eu precisava de uma maturidade maior e não só de conhecimento técnico para passar no vestibular foi muito importante e é o que me faz enfrentar as coisas difíceis agora na minha vida, porque a gente vê muitas coisas muito duras no dia a dia. Eu acho que eu sou muito feliz na medicina, muito feliz, e acho que eu nem comecei a ver o tanto de dureza que eu vou ver, mas já é muito pesado. Tem um livro que eu gosto muito da Ana Cláudia Quintana, que ela fala que a gente não pode cuidar de ninguém sendo doente. Eu era doente no vestibular. E agora eu estou tentando não ser uma pessoa doente, ser uma pessoa mais consciente de mim mesma para conseguir tentar cuidar melhor das pessoas. Existe um jogo complexo entre você acolher o aluno que está com dificuldade e, ao mesmo tempo, dar a noção de realidade, da real dureza que ele precisa passar e do que ele precisa enfrentar para conseguir essa aprovação. Eu acho que a geração de hoje, ela está vivendo um pouco do extremo do que a geração anterior viveu. A geração anterior viveu, os pais de um modo geral viveram num mundo mais duro, um mundo onde eles tiveram que superar as dificuldades sozinhos, né? Muitos pais aí com 20 anos já tinham uma independência que hoje alunos mais velhos não têm. E eles ficaram muito duros para a vida, isso é muito importante, muita experiência de vida. E muitos deles criaram esses filhos com muita proteção, não quiseram que os filhos passassem pelas mesmas dificuldades. E hoje a gente recebe uma geração de alunos que é mais frágil para as reais dificuldades da vida. E o vestibular é um momento em que o pai não pode fazer pelo filho. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio e trazer essa pessoa para uma realidade onde ela tem sim que ser uma guerreira, onde ela vai ter sim que enfrentar dificuldades, mas sem cair naquele acolhimento extremo que vai levar a pessoa a ser só mais fraca, né? A gente não pode acolher ao ponto de impedir o desenvolvimento daquela pessoa. E esse é um jogo muito difícil, que só a prática consegue, só na prática a gente consegue estabelecer os exatos limites ali que a gente precisa para colocar esse aluno para ser aprovado. 2018 é um ano que eu nunca vou esquecer. Logo no dia 6 de janeiro de 2018, a minha vida estava começando a mudar para sempre. Eu estava ali realizando um dos maiores sonhos da vida, que foi quando eu fui mãe. 2018 foi o ano em que, em janeiro, eu recebi o Rafinha, poucos meses depois chegou o Gabi. Então foi um sonho, né? Eu realizei o sonho da maternidade, presenteada por Deus com duas crianças lindas, maravilhosas, incríveis, e que chegaram para me mostrar que aquele ano ia ser um ano diferente, sabe? Que aquele ano ia entrar para a história de uma forma diferente. Nesse mesmo ano de 2018, nós com 2 bebês, né? Eu e Rodrigo, assim. Nossa, cara, é sério, eu achava que eu não ia sobreviver. Virando noites e noites com crianças chorando, aprendendo a ser pai e mãe ali. O foco tava crescendo muito. 2018 foi um ano em que a gente estava vivendo intensamente a construção do que é um espírito de time, sabe? Trabalhando o poder da obsessão por vencer com os nossos alunos, lidando com as dificuldades, no acolhimento e na girafada, porque tudo tem sua hora.
E os alunos estavam tendo um ano muito fantástico, o Foco estava tendo um ano que a gente sentia que alguma coisa muito boa estava por vir. E veio, gente. No final de 2018, no vestibular da UERJ, nós aprovamos o primeiro lugar, que foi a Carolzinha, Ana Carolina Lado, e não só o primeiro lugar. A gente aprovou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto e mais muitas aprovações. Eu sou Ana Carolina Rodrigues Lado, tenho 26 anos, passei no vestibular de 2019.1 para a FRJ, onde eu atualmente curso, e primeiro lugar na UERJ 2019 também. Eu me formei em 2014, então eu fiz no total 5 anos de vestibular, 4 eu fiz cursinho. E eu acho que foi uma mistura, o que me levou esse tempo, né, essa demora, ou não demora, que hoje em dia nem vejo tanto como uma demora. Mas eu acho que foi um mix de coisas, tanto de conteúdo, porque não tem como falar que eu saí do ensino médio com base suficiente para passar bem em qualquer faculdade, como psicológica e mental, que foi mais o trabalho dos meus últimos anos de cursinho, né? Eu acho que eu fiz uma separação bem, que eu consigo hoje ver bem claro. Eu primeiro priorizei muito o conteúdo, para depois cuidar de mim. Não acho que seja 100% o que deveria ser feito, mas eu consigo ver na minha história isso muito bem separadinho, né? Eu priorizei muito conteúdo, matéria, a parte de conteúdo e depois eu fui para a parte eu. Lá em 2018, a gente tinha esse desafio, né? Que o Enem era um modelo completamente diferente da UERJ. Tinha o primeiro EQ, mas a parte mais importante da UERJ era a parte discursiva. E eu lembro que eu sempre falo isso, que eu achava o Enem mais fácil porque a resposta certa já está lá. Você não precisa tirar de você a resposta. E a UERJ demandava muito isso de você, né? Muita confiança, de você bancar a sua resposta, de não mudar, de ter confiança em fazer uma boa prova. E eu lembro que eu tive essa dificuldade, mais do que saber, de ter a confiança, de não mudar. Eu tinha esse problema de... Eu escrevia a resposta, mas eu olhava de novo e não confiava no meu primeiro pensamento, ou tentava achar alguma coisa que poderia estar errada. Isso me cobrou muito no futuro, né? Porque muitas provas que eu mudava não era meu primeiro pensamento. Então, além de conteúdo, isso leva muito um trabalho de confiança e de segurança, nem tanto confiança, acho que de segurança no seu taco mesmo, de você confiar que você sabe que o seu instinto está certo, que o seu cérebro está funcionando direitinho naquela hora. Então, acho que é uma mistura de coisas. Eu cuidava muito da parte matéria. Vou fechar todos os buracos possíveis da matéria. E acabei esquecendo de mim. Então, por exemplo, o último ano, antes de eu passar, foi o meu pior ano dos vestibulares. Eu vinha numa crescente e o pré-eu passar foi o pior. Porque foi o ano que eu falei, não, é 100% matéria, é 100%... A Carol Pessoa vai se anular por esse ano. E eu tive o pior resultado possível, porque eu não cuidava de mim mentalmente, não tinha vida social, não deixava que os outros me ajudassem. Então a grande virada para mim, sem dúvida, além de ter uma boa construção, né, ao longo do tempo, foi esse ano de eu parar e falar, cara, não, eu não posso parar de existir por um ano para passar no vestibular. O vestibular vai ser uma parte de mim, não pode ser 100% da minha expectativa para um ano inteiro, né? Eu acho que é muito irreal, é muito ingênuo pensar que você pode botar o peso de um ano no vestibular. E aí, para mim, cuidar de mim foi 100% a virada. Foi um ano que eu cuidei das minhas relações, cuidei mais da minha relação com a minha família, com os meus amigos, me permitia ter mais... Tudo organizado, né, claro, mas eu consegui lidar comigo melhor e na hora da prova isso se refletiu de uma maneira absurda. Eu sempre falo, na UERJ a gente tinha discursiva e a terceira questão, eu lembro de abrir e falar assim, não sei. E eu tenho certeza que a Carol de uns meses atrás teria ficado desesperada. Pô, a terceira questão você não sabe. Faltam 7 lá na frente. E eu lembro que na hora eu só falei assim, eu não sei, mas as outras eu vou saber. Então tudo bem. E eu lembro de passar a folha, terminar a minha prova e voltar muito calma e falar, cara, não sei, é muito falar, né? Então vamos ver tudo que você sabe desse assunto e colocar. E deu super certo, porque eu sabia. Eu só tive que procurar com muita calma, com confiança, mas eu sabia. E esse comportamento na prova, eu saí da prova sabendo que tinha sido uma boa prova. Eu não sabia, né, que eu tinha gabaritado, mas eu saí com muita confiança, assim, Carol, eu acho que deu bom. Eu acho que agora vai. E realmente, né, graças a Deus deu. A virada de chave, o soco na cara, tudo foi
no ano que a Carolzinha, né, a Carolada, ela foi aprovada em primeiro lugar. Detalhe, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quinto lugar, sexto lugar. Porra, quem são esses caras? Quem não ouviu, passou a querer saber quem era. Quem buscava alguma coisa, passou a ter referência. Foram 18 aprovações só no vestibular 2019. Até quem nunca tinha ouvido falar do Foco Medicina, tipo, achava que era possível ignorar o Foco Medicina, foi obrigado a olhar para o nosso resultado e falar: que tiro foi esse? Tipo, quem é essa galera? O que fazem, onde vivem, o que comem essa galera do Foco Medicina para conseguir aprovar de uma forma que até então ninguém nunca tinha aprovado na Medicina UERJ. Foi não, né, cara? É um ano que vai ficar para sempre na história. Meu nome é Natália Vieira, eu estou no 5º período de Medicina na UERJ e eu fui aprovada em primeiro lugar no vestibular de 2020 da UERJ, o último vestibular discursivo antes da pandemia. Nesse percurso, eu tinha um outro problema além da falta de conteúdo. Eu tinha muito problema com confiança, com a segurança de que eu era capaz de em algum momento passar para medicina. E eu conheci o Foco na reta final UERJ do ano anterior, onde eu já fazia o outro curso, e eu fui por indicação de uma amiga. E lá eu tive a certeza que eu queria continuar se eu não passasse no ano seguinte. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a reta final UERJ no ano anterior. Não consegui passar, mas tive uma boa nota, porque a preparação é excelente. E no ano seguinte eu fiz o curso completo. E foi muito importante para eu desenvolver, além do conteúdo, a parte da segurança que eu precisava. Ter pessoas comigo todos os dias que acreditavam em mim e mostravam que eu era capaz, sim, de conseguir essa vaga. Nesse processo de criar confiança em mim, teve um evento muito importante, o primeiro evento importante ao longo desse ano todo, que foi uma primeira reunião pedagógica que eu caí com a Carol. E nessa reunião, ela me deu força para acreditar que eu tinha ainda que estudar, me dedicar e melhorar, mas eu tinha que, além disso tudo, confiar em mim, que eu tinha capacidade de seguir o processo da melhor forma, me dedicando da minha melhor forma. E foi assim que eu fiz. As próximas reuniões pedagógicas eu também tive muito apoio nessa questão de confiar, que meus resultados estavam mostrando que eu estava no caminho certo. Isso me deu muita força para continuar o ano inteiro com a garra que a gente precisa ter para não desistir logo na reta final, perto da UERJ. 2019 fechou com o foguete do Foco tipo a 3.000 km por hora. Mais um ano em que a gente aprova o primeiro lugar, a Natália Vieira. E não só o primeiro lugar, né? Porque eu falo que o primeiro lugar, sendo um resultado isolado, ele diz mais sobre uma história individual de alguém que brilhou do que sobre o brilho de um time. Nesse ano de 2019, além da Nath, a gente teve mais 23 aprovações na Medicina UERJ. 24 aprovados, 24 calouros na Med UERJ, só no vestibular de 2020. E aí, cara, era uma alegria, a gente se entreolhava e a gente falava... A gente fez isso mesmo, eu lembro assim um dia de eu abraçar o Rodrigo, apertar o Rodrigo e falar: é verdade? Tipo, a gente fez isso? Cara, 24. Eu tô falando da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde a gente tem cursos imensos, com milhares de alunos prestando vestibular de medicina, e a gente aprovou 24 alunos, sabe? Era muito emocionante. E foi um ano que, de certa forma, a gente entrou ali numa certa zona de conforto, sabe? Por quê? Porque até aquela altura do campeonato, nós já tínhamos somado 68 aprovações na Med UERJ. Era muito, cara, era um feito, né? E por que eu falo que a gente estava entrando numa zona de conforto? Porque a gente estava coroado no Rio de Janeiro como o curso que mais aprova em medicina da UERJ, ponto final. E quer se preparar para a discursiva da UERJ, é aqui é o melhor. E acabou, tipo, não tinha mais muita discussão, a gente não tinha mais muito o que provar, estava aprovado. Só que, de vez em quando, o Papai do Céu bate assim no ombro e fala: levanta da zona de conforto. E a gente nem imaginava o que estava por vir. 2020...
atravessou o mundo, né? De uma forma inimaginável. Quem ia contar que a gente estava em meio àquela comemoração ali do final de 2019, iniciozinho de 2020, há meses de viver algo tão terrível como foi a pandemia da Covid-19. E aí, não bastando mais um adiamento, a UERJ vem com a bomba que o vestibular, o edital, ia mudar. Cara, os alunos estavam desesperados, era pai me ligando, era aluno chorando, as pessoas estavam muito desestabilizadas. Você imagina alunos que estavam há anos se preparando, evoluindo, pensando em provas discursivas, encarar biologia, química, prova discursiva. E de repente, não ia mais ter prova discursiva. A gente estava com todo o material do curso de reta final UERJ pronto, impresso, pilhas e pilhas de apostilas, de aulas, de simulados. Em exame discursivo estava tudo pronto, cara. Faltavam poucos dias para a gente liberar as focoboxes pro correio. Então tava todo mundo muito consternado com aquilo, né? E a gente não tinha nem muito tempo para ficar sofrendo e a gente tinha que ser rápido, a gente tinha que sentar, esfriar a cabeça, colocar para fora todo o nosso conhecimento, toda a casca grossa que a gente tinha até aquele momento e pensar nos alunos, cara. Sou Felipe Vaz, tenho 27 anos, sou engenheiro e fui aprovado no vestibular da UERJ 2021. Quando eu passei pela primeira vez no vestibular, eu tinha 17 anos, ainda estava naquela coisa de não saber bem o que eu queria, acabei decidindo fazer engenharia, mas também namorava um pouquinho com a medicina assim por trás, só que eu achava que eu não tinha muita capacidade de passar, acabei decidindo por engenharia. E ao longo da faculdade inteira sempre foi uma coisa muito complicada para mim, porque eu sentia que eu estava levando minha vida não de uma forma como eu queria de verdade, eu estava levando minha vida muito, literalmente, na banguela e conduzindo as coisas fora da minha vontade, eu não tinha realmente uma mão nas decisões da minha vida. E aí foi chegando no final, eu fui vendo os meus amigos começando a se formarem, tinha aquela coisa que eu queria me espelhar no lugar deles e sentir a felicidade que eles estavam sentindo também por estarem se formando, mas eu não conseguia me espelhar ali e me sentir feliz caso eu estivesse no lugar deles. Isso foi começando a me dar uma certeza cada vez maior de que a engenharia não era para mim. Por mais que fosse uma coisa que fez muita parte da minha vida, eu precisava acender de novo dentro de mim aquela coisa do tesão, realmente, algo que me desse tesão e que me desse uma vontade de voltar a tomar controle da minha vida. E aí, formei engenharia, mas mesmo assim, aquela chaminha lá atrás que tinha da medicina continuou assim, queimando na minha cabeça, e eu resolvi realmente voltar para tentar sentir que eu tinha de novo domínio da minha vida e domínio sobre o que eu queria, sair daquela banguela e realmente tomar as rédeas do que eu queria fazer, do que eu queria seguir comigo mesmo. E aí, estava no meio da pandemia, aquela loucura toda, não está tendo aula presencial, não está tendo nada, eu comecei a catar uns lugares para estudar, fiquei estudando sozinho durante um tempo, e aí finalmente conheci o foco, e aí foi amor à primeira vista, fui seguindo a como vulgar, fui seguindo tudo, e quando foi lançado a reta final, eu lembro que eu coloquei meu celular às 7 horas da manhã, para a hora que abriu 8 horas da manhã as inscrições, 7 horas da manhã eu comecei assim, pá, vambora, já me inscrevi, estava também meio maluco assim, e de acabar de acordar, me inscrevi e eu falei, meu Deus, agora eu estou sentindo que a coisa realmente vai funcionar, agora vambora. As coisas foram continuando, de dezembro até fevereiro fui estudando, fazendo os simulados, umas coisinhas assim. Eis que em fevereiro, aquele dia fatídico de fevereiro, eu acordo tranquilinho, assim, faço aquelas coisas do dia a dia, de manhãzinha, assim, eu sempre acordei cedinho ao longo desse meu processo de estudo. Acordei cedinho, ainda estava escuro, fiz o meu cafezinho, bababá, comecei a estudar, comecei a fazer simulado, que eu pegava os simulados da UERJ para ir fazendo. Quando deu lá para meio-dia, vou dar uma paradinha, vou dar uma relaxada, eu pego o Telegram, tá, tipo, mensagens e mensagens e mensagens no Telegram, aquela loucura toda, e eu olhei e falaram, adiaram a prova da UERJ.
Mas não só adiaram a prova da UERJ, como mudou completamente o edital. Eu ainda naquela loucura comecei a olhar, meu Deus, como assim mudou o edital, mudou o edital? Quando eu fui olhar, ainda não se sabia como que ia ser, mas já estava declarado que ia ser uma prova única, com todas as matérias. Eu entrei em desespero completo. Eu lembro que é aquela coisa que você pega o celular, você fica olhando, você passa 5 minutos olhando e relendo, sem entender o que estava acontecendo. E aquela coisa que passava pela minha cabeça de, meu Deus, eu vou jogar esses meses todos de preparação fora. Eu estava completamente bitolado em biologia, química e redação, só vendo isso. E agora eu vou ter que me preocupar com geografia, história, matemática, física, um monte de coisa. Eu sentei na sala, eu olhei para minha mãe, que a minha mãe ela sempre foi para mim um alicerce durante todo esse meu processo. Porque eu estava numa época já que a minha mãe já estava aposentada, já queria relaxar na vida, e aí vou eu lá e resolvo do nada, com 26 anos na cara, tipo, engenharia não é para mim, estou me sentindo muito triste, estou me sentindo muito mal, e ela nunca foi nada para mim além de um apoio, foi realmente um alicerce gigantesco que só me ajudou e me deu amor e carinho nesse tempo todo. Eu lembro que eu sentei com ela no sofá e eu falei, mãe, mudaram a prova da UERJ. Ela, mudaram como assim? Tipo, adiaram? Porque o que já vinha mais de confusão era isso. Ninguém sabia de fato quando ia ser a data da prova. Era um adiamento atrás do outro. Isso nem sabíamos nem se ia ter prova de verdade. Aí eu, não, mudaram realmente a prova. E agora vai ser, não vão ser mais que antigamente tinha o exame de qualificação, mas agora não vai ter mais a prova discursiva, vai ser só o exame de qualificação. E tudo que eu tenho estudado esse tempo todo praticamente não serviu de nada. Esses 5 meses que eu estava aqui o dia inteiro sentado que nem um louco, das 4h30 da manhã às 10 da noite, nesse quarto, trancado, sem sair um dia, não serviu de nada durante esse tempo. Ela me olhou nos fundos e falou, tá, o que a gente vai fazer então, Felipe? Eu falei, não sei. A única coisa que eu tenho a mais absoluta certeza agora, nesse segundo, é que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. E aí, bum, a UERJ demora a se posicionar. E a gente ali com calendário, monta calendário, como é que faz, quantos simulados, qual é a nossa data, conteúdo programático, e a pandemia se agrava, uma novidade de estudo, de metodologia, do como é que a gente segura essa onda já com a pandemia. E aí a UERJ muda a data do vestibular, depois muda o vestibular. E agora? Mais um adiamento e a gente tendo mais de 100 pessoas nos ligando, mandando mensagem, pai ligando, o que a gente vai fazer. O que nós vamos resolver, como é que o curso vai se apresentar. E foi um dia muito fatídico, porque a gente se entreolhava assim, ao mesmo tempo que a gente sabia que ia conseguir dar conta, que a gente sabia como chegar a uma resposta, a gente se perguntava assim, tá bom, nós somos o esteio, a referência de muitas pessoas que acreditam nesse sonho. Como é que a gente vai segurar essa barra? E quem segura a nossa barra? Quem nos dá essa sustentação? Era a gente e muitas pessoas esperando a resposta. Porque se eles estavam ali é porque eles acreditavam naquilo que a gente poderia oferecer e que sabiam que seria o melhor. Como é que lida com isso? E isso fez a gente ter que realmente mostrar se nós éramos ou não leais aos nossos alunos, porque a partir de então, inclusive pelo mesmo valor que eles tinham pago, porque a gente não mexeu nisso, a gente tinha que apresentar para eles, oferecer para eles um curso muito mais completo, com a contratação de novos professores para esse projeto, com um novo material, uma nova impressão, tudo do zero. A gente conseguiu, em horas, sentar e replanejar tudo. Tudo. O edital mudou, beleza. Uma coisa que me marcou muito também nessa ocasião é que muitos alunos, né, entravam em contato com a gente pelas redes sociais, completamente desesperados, pedindo ajuda, o que eu faço, como eu faço, querendo desistir. Então, além de apoiar os alunos do nosso time, a gente tava ali, né, servindo de rede de apoio para tantos outros alunos que a gente só conhecia nas redes sociais. E aí veio uma menina que até hoje eu acho que era um fake, sabe? Porque não é possível que um ser humano fizesse uma coisa daquela
sendo, sei lá, uma pessoa de verdade. Quer dizer, uma pessoa de verdade era, né? Eu quero dizer que era uma boa de uma filha da puta. Uma menina entra em contato comigo no Instagram e fala assim: ai, Carol, lamento muito isso que aconteceu da mudança do vestibular da UERJ, né? Porque, poxa, o grande diferencial do foco era preparar para a prova discursiva. E agora que não tem mais prova discursiva, o diferencial de vocês acabou. A partir de agora, vocês são só mais um. Vocês estão de igual para igual com todo mundo. E, cara, eu olhei aquilo e eu falei, é sério que ela tá falando isso? Não. É sério. Eu falei, tipo, oi? E aí, nessa hora, é quando eu falo que a gente tem que se voltar pros nossos valores, sabe? Nessa hora é que grita aquela frase que eu falei pra vocês. Minha mãe me criou pra ser guerreira. Campeão não escolhe adversário. O que vier no prato a gente janta. E foi com esse espírito que o time Foco foi pra cima. Foi pra cima pra fazer história de novo. Carol mandou uma mensagem pra gente no Telegram, falou, mais tarde a gente vai ter uma reunião. Eu naquela loucura, tipo, como é que vai ser essa reunião? Ainda vai existir o projeto final da Reta Medicina UERJ? A gente ainda vai ter o apoio que a gente teve, os simulados que eu tinha feito até agora, esse tempo todo fazendo provas da UERJ, não serviram de nada ou vão servir de alguma coisa, o material que vão nos mandar ainda vai ser o mesmo que mandaram antes para as provas discursivas. E dentro disso, eu acho que a única coisa que eu consegui fazer naquela hora foi realmente deitar na cama, ficar olhando para a parede em posição de vegetação e esperar a hora daquela reunião. E que reunião que foi, assim, porque foi muita quebra de expectativa, porque eu entrei naquela reunião completamente destruído, realmente, assim, assolado. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu já estava pensando em desistir, estava pensando em largar aquilo tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez eu tente o ano que vem, mas é mais um ano de novo nesse processo todo e aquela pressão familiar que tinha em cima de todo mundo, de nossa, ele está formado já, por que não faz? Por que ele não trabalha com isso então? Vai ganhar dinheiro, vai sair um pouco, vai sair de casa, vai procurar a vida dele. E aí entramos na reunião, eu lembro aquele clima ainda todo mundo meio nervoso, assim, 300 e tantas pessoas na sala, eu falei, meu Deus do céu, liguei a câmera, eu falei, vamos que vamos. E a gente foi lá e deu conta. Assim, eu fiquei muito feliz com isso, foi um momento muito difícil pra gente mesmo, assim, a gente foi testado ali no limite, né, e acho que foi um momento até da gente ser testado também se tudo que a gente fala pro nosso aluno sobre fibra, né, se isso é verdade pra gente, né, e precisa ser, senão a gente não consegue realmente passar os valores que a gente acredita. Se não for verdade pra gente, isso transpareceria, né, e o nosso aluno confiou, viu que a gente estava ali lutando para atender eles na melhor medida possível. Mesmo com todo o cenário, eu acho que a gente conseguiu sim, falo isso com orgulho, a gente conseguiu sim ser uma base para esse aluno num momento de grande dificuldade. Sabia que eu não estava largado como eu imagino que muita gente também que estava tentando o vestibular se sentiu. E ter vocês assim pegando a gente pela mão e falando, a gente tem um plano, a gente tem como fazer e a gente tem uma ideia, um norte que vocês vão seguir durante o seu estudo, para mim foi tudo, porque eu sabia que a partir dali, tipo, com a minha força de vontade, eu ia conseguir adequar ao planejamento que vocês tiveram, eu sabia que dali ia sair realmente uma coisa boa. Podia até não ser aprovação, mas eu podia sair de lá realmente para fazer uma prova com confiança, entende? Foi maravilhoso, assim, porque eu lembro que na época que alterou, foi uma semana antes da gente iniciar de fato a reta final. E na outra semana já começou o andamento do curso. E eu na primeira semana, eu já senti, isso daqui definitivamente não é para brincadeira. Porque a gente realmente está seguindo uma coisa, foi de fato o que eles propuseram de fazer durante a reunião, é o que de fato está sendo implementado. E existe material para a gente realmente conseguir trabalhar e evoluir a partir disso tudo.
e a gente entregou um curso excelente, e a gente aprovou muito e mais ainda, e provou para todo mundo que a gente era capaz de aprovar na UERJ em qualquer modelo, que a gente já foi muito acusado de só ser capaz de aprovar na UERJ por conta de biologia, química e redação, e a gente provou que não, a gente aprovou muito mais no modelo também privilegiando todas as matérias, né? E foi um sucesso, graças a Deus a gente passou por isso muito bem, muito feliz. Depois ficamos muito felizes e muito mais fortes e mais confiantes também. Foi muito bom, o resultado foi muito bom. E foi isso que a gente conseguiu fazer, e eu sempre vou lembrar dessa história com muito orgulho, sabe? Eu sou o Matheus Henrique, eu fui aprovado em 2º lugar na Medicina UERJ. E quando eu paro para pensar na minha trajetória de vestibular, é tudo bem complexo, porque eu sempre fui um ótimo aluno na escola, porque eu sempre tive muita facilidade com as coisas naturalmente. Eu lembro que desde pequeno minha mãe sempre me incentivou muito a estudar, a me importar muito com a escola. Então, sempre foi natural para mim gostar do ambiente escolar e eu tive facilidade. E chegou no 3º ano, como eu sempre fui um ótimo aluno, na minha cabeça todo mundo à minha volta sempre falava: você vai passar de primeira. Por mais que a medicina seja difícil, você é muito bom, você vai conseguir. E aí veio o baque quando o resultado saiu, porque eu não cheguei nem perto. Eu acho que, no SISU eu tinha ficado fora do top 2000 nas universidades que eu queria. E então, assim, foi aquela sensação de, meu Deus, quem sou eu? Como assim todo mundo sempre me dizia que eu era alguém que conseguiria e eu não consegui? Então, a partir disso, eu tive que remodelar toda a minha mente e entender o que estava acontecendo. E aí foi quando eu tive que olhar para trás e ver todos os meus erros, porque eu não tinha passado, o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria ter feito. E a partir disso eu fui construindo essa mentalidade de, olha, realmente é um trajeto um pouco doloroso querer medicina, porque você está lidando não só com a concorrência, mas você está lidando com você mesmo, como você se enxerga e como você lida com o fato de que, indubitavelmente, em algum momento vai haver alguém melhor que você. Entendeu? E foi isso. Eu acho que quando eu olho para minha aprovação, eu percebo que a chave para tudo foi a percepção da minha individualidade como concorrente. A percepção de que eu precisava me conhecer, precisava conhecer os meus limites e deixar tudo assim ao redor para trás. Olhar para mim e perceber como eu, como indivíduo, como Matheus Henrique, que tomou uma pancada quando não foi aprovado direto no 3º ano, o que eu precisava enxergar em mim para que essa aprovação pudesse acontecer. Você tem noção do que é ter vivido 8 anos bem vividos, sofridos, resilientes, com 118 histórias, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua... não com o seu peso, mas com o seu peso de responsabilidade nas nossas mãos. Em 8 anos, 118 aprovações. Aí me vem agora à cabeça toda formatura, o clichê. Você não sabe o quanto eu andei, caminhei até chegar aqui. Quando vê que a gente tem 30, 24, 18, como é que cresce tanto assim? Como é que a gente consegue lembrar dos 118? Saber quem são esses 118? É algo que não tem preço. E tudo que a gente viveu prova aquela frase que eu costumo falar muito, né? Antes de dar certo, pode ser que dê errado. E pode ser que dê muito errado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. 118 histórias transformadas a partir de um certo, a partir de ter dado certo uma única vez. Não importa quantas vezes tenham dado errado, essa é a grande verdade. Para transformar para sempre uma história, só precisa dar certo uma vez. E é isso que a gente busca. A gente está no campo de batalha. À medida que a gente está transformando a nossa própria história, a gente também está realizando sonhos ao realizar os nossos próprios sonhos. E essa conexão que faz ser tudo tão incrível, faz valer a pena, sabe? Dá vontade de levantar da cama, dá vontade de encarar os desafios, dá vontade de botar para quebrar. 118
aprovações só na medicina UERJ em 8 anos. É ou não é para deixar registrado para sempre na história. E hoje, eu sei que muita gente, quando ouve esses resultados, quando tem contato com esses resultados, pergunta, cara, mas qual é o segredo, né? O que vocês fazem? O que vocês aprenderam a fazer? O que acontece aí nos bastidores para vocês conseguirem preparar alunos comuns, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas trajetórias, para resultados tão extraordinários assim? E é muito bacana, porque através dos eventos online, por exemplo, que a gente faz, como a própria jornada da aprovação média UERJ, que vai começar agora, dia 14 de setembro, inclusive dia do meu aniversário, a gente consegue compartilhar essa expertise, os detalhes desses bastidores, esses conhecimentos, de uma forma o mais acessível, o mais democrática possível, para que realmente fique todo mundo junto e misturado ali, vibrando, não a energia do medo, que eu acho que é uma energia que está muito presente quando a gente fala de vestibular de medicina, mas também uma energia de que é possível. O foguete que me levou para a UERJ está pronto para levar quem quer que seja para 2028. Estou muito ansioso para receber. Eu nem acredito que eu vou ser veterano daqui a pouco, mas estou muito ansioso para receber todo mundo que esteja disposto a passar por esse vestibular, esteja realmente se entregando, a todos que queiram vir pelo foguete da reta final UERJ, porque vai ser emocionante receber todo mundo e poder ouvir novas histórias e saber, sabe, se em algum momento a minha história também pôde inspirar outras. A UERJ é realmente foda e ela precisa ser valorizada. Ela não é uma universidade federal, ela é estadual, mas de uma grandeza. E assim, a gente não fala de uma grandeza só na questão do que eu estava falando, de uma grandeza em ranking também. Se você quer ranking, a gente tem ranking, amor. Por muito tempo a melhor faculdade do Brasil, então é isso. Somos a melhor. E vocês têm que aceitar a UERJinha, entendeu? É sobre isso. Vai com tudo, agarra essa chance com tudo que você puder. Porque quando você chegar lá, você vai olhar para a sua história, você vai ver o quanto valeu a pena cada dia que você estudou, cada dia que você falou assim, não, hoje eu não vou sair, mas hoje eu vou estudar para o vestibular. Você vai ver que vai valer a pena. Confia em mim, que vai dar tudo certo. Se foi possível para todas essas pessoas, por que não é possível para você? Claro que é possível para você. E é sobre empoderar pessoas, sabe? Quando a gente se empodera, a gente empodera outras pessoas. Quando a gente vence, a gente permite que outras pessoas também vençam. É sobre isso. Vem pra melhor do Rio. Você não vai se arrepender, eu garanto. Puta, fudeu. Falei, eu devia ter preparado isso. A Dani vai me xingar lá, vai falar, nossa, bom. Cara, se eu não tô anotando, eu sou muito ruim, eu anoto tudo. Eu tô vendo os pacientes, eu vou anotando, porque senão, ó, eu tô daqui a pouco... Tu tá dando insulina pro... Não, daqui a pouco eu tô conversando coisa que não tem nada a ver da vida da pessoa e já tô esquecendo o que ela toma, a alergia que ela tem. Mas eu já sei que ela não gosta do vizinho, que ela gosta de peixe. E que ela brigou com a filha essa manhã. Já sei que não fala direito com não sei quem e o que eu tenho que fazer mesmo, daqui a pouco tá, ó, pra lá. Sobe um pouquinho a blusa. Puta, tô nua, cara. Eu fiz alguns, se você quiser. Tem lá. Não, tudo bem. Se for pra vulgaridade, né? Aí você quer pegar só a mão, né? Me respeita. Inimigos, nadei nas lágrimas, fiz nada sincronizado. Moral, o dia que meu nome estava naquela lista foi um dia difícil para quem não gostava de mim. Foi um dia muito difícil. Mas acho que mais gente estava torcendo a favor do que contra, certeza. Lembro que a Júlia vibrou muito, me botou logo no grupo da linhagem. Aí eu fiquei lá no grupo da linhagem falando a beça, foi ótimo. Vem pra UERJ, galera. Aí, se você tem alguma dúvida ainda, tem a audácia de me dizer que você não sabe se você quer a UERJ, meu amor, não tenha dúvidas. Vem pra UERJ, melhor do Rio, tá? Esquece.
Que bom, cara. Nossa, essa base da Bruna Tavares, é da Bruna Tavares, essa base. Boa, tá? E ela não escolheu. E ela cobre bem, ela não deixa a cara rebocuda. Bruna Tavares, pode comprar. Pode deixar.